vez estou trazendo uma história interessante, extraída do livro Reencarnação em Vida, da médium Amália Domingos Soler. Essa história eu achei interessante por uma razão muito simples. Ela nos mostra que existe consolo na vida para tudo. Basta que olhemos de frente para a realidade que se apresenta em nossas vidas. Vocês vão entender quando eu ler aqui o texto, porque lendo fica melhor. Como ela escreveu e como realmente a história pode ser interpretada melhor. O título é As Maiores Tristezas. Aí ela começa. Como diz bem o poeta, são as tristezas menores as que mais ferem, por conseguinte são as maiores, porque são as que mais mortificam. As que vão consumindo a vida largamente. Conhecemos muitas pessoas que perderam em pouco tempo a todos os membros de sua família e algum tempo depois sorriam e em seu alegre semblante brilhava um clarão de felicidade. Recordamos uma jovem que em 15 dias perdeu seu marido e seu único filho, ficando na maior miséria, e alguns meses depois não havia em seu rosto nenhum leve reflexo de dor. Outra, em 3 meses, perdeu seu esposo e seus 2 filhos, e hoje vive tranquila, como se nunca tivesse tido essa família. Outra, em 1 ano, viu morrer o eleito do seu coração e 5 filhos. De início ficou como insensível, mas hoje sorri, ditosa, consolada, em grande parte por um afeto novo, que lhe oferece um risonho futuro. Ao contrário, reconhecemos muitas famílias às quais a morte respeita, e quando arrebata alguns de seus membros, é um desenlace esperado, seja pela avançada idade do indivíduo ou por ter uma enfermidade crônica. Tem também tudo o que é necessário para viver. Não conhece os horrores da fome, nem a perseguição dos credores. Em algumas ocasiões podem satisfazer seus caprichos. E, entretanto, olha o detalhe, apesar de condições tão favoráveis, tem pequenas contrariedades que, contadas, fazem rir e sofridas fazem chorar. Uma menina nos contou uma história que encerra um profundo ensinamento, que dizia assim a formosa garotinha. Havia um homem pobre, tão pobre que não tinha cama onde dormir. Dormia sobre um pedaço de esteira e justamente em frente ao seu cubículo vivia uma família de posses, que todos os dias punham na sacada os colchões de suas camas, os quais o infeliz mendigo olhava com inveja, que lhe devorava o coração. Tanto sofreu que foi confessar-se, acusando-se tristemente de que a inveja lhe devorava o coração e envenenava todas as horas do dia, e aqueles malditos colchões eram seu pesadelo. O bom padre, compadecido de seu infortúnio, disse: venha para minha casa, que eu te darei uma cama que nem os anjos te darão melhor, com a condição de não te moveres do quarto. Terás um jardim para ver, comerás esplendidamente, deixarás de sofrer fome, frio, calor e o desalento. E depois de 15 dias, ver-te-ei e me dirás como estás. Mas te advirto, não deixes teu rincão e nem jogues o pedaço de esteira, pois não sabes o que poderá suceder. O mendigo, ébrio de alegria, foi atrás do bom padre em busca de seu novo quarto. Sua alegria não teve limites quando deitou-se numa cama com 3 colchões, que de tão macios pareciam almofadas, com lençóis que disputavam em brancura com a neve e travesseiros de plumas. A primeira noite, o mendigo dormiu com todo prazer e no dia seguinte despertou com um bom apetite. Comeu quanto quis e depois ficou à janela contemplando o jardim por longos momentos. Voltou a deitar-se para desfrutar sua cama, embora acordado,
E assim esteve 5 dias, comendo, dormindo e olhando pela janela os jardineiros que trabalhavam no jardim e o hortelão que cuidava da horta. Pelo 6º dia, com uma profunda estranheza sua, levantou-se pensando em seu recanto e em seu pedaço de esteira. Recordou com prazer seus longos passeios pela cidade, pelo campo e a completa liberdade que tinha quando dormia no seu desvão. Certo que jejuava muitos dias, mas contava suas tristezas aos outros companheiros e se consolava. E esteve durante 3 dias lutando com suas recordações, até que pediu para ver o bom padre, que veio ao seu encontro e o mendigo lhe disse: Senhor, estou muito agradecido pelas suas bondades, mas peço que me deixe voltar ao meu pobre quarto, onde agora serei feliz, porque não mais invejarei os colchões dos meus vizinhos. Nestes dias me convenci de que não é a abundância que traz a felicidade. Aqui tudo me sobra, entretanto, como vivo contrariado, tudo me falta. Isto queria demonstrar-lhe, disse o padre sorrindo, que é ilusão, que é um visionário todo aquele que inveja a outra, porque quase sempre o invejado tem no fundo de sua vida muito pouco que invejar. Olha que coisa linda. Vive tranquilo com tua miséria, pois nunca é pobre aquele que se contenta com sua sorte. O mendigo voltou ao seu desvão, contemplou o pedaço de esteira com vívida satisfação. Reclinou-se nele, sorriu, porque já a víbora da inveja não se abrigava mais em sua mente. O fundo moral deste conto é de profundo ensinamento, porque demonstra que nas pequenas contrariedades que envenenam a vida, até o ponto de preferir-se a miséria à abundância. Em meio a essas tristezas que tanto mortificam e que, entretanto, passam completamente despercebidas para muitos seres, a generalidade acredita que, estando satisfeitas as primeiras necessidades da vida, tudo mais não fere o coração do homem, não sendo assim a realidade. Existem manjares que são mais amargos que o fel, e há pão longamente dormido, mais doce ao paladar que o mel. Muito estudamos na sociedade, não precisamente nos seres que nos rodeiam mais de perto, mas também naqueles que nos parecem mais ditosos. Ávaros de felicidade, como todos os espíritos em prova, assemelhamos-nos ao mendigo que invejava os colchões. Sempre olhamos com febril afã os semblantes dos seres onde se irradiava a alegria e tratamos de relacionar-nos com eles para ver se a felicidade era completa. E nesses estudos, quanto aprendemos? Nessas profundas observações é onde encontramos essa série de pequenas contrariedades que formam um conjunto insuportável. Quantas vezes sucedeu que, nos acreditando profundamente desgraçados, fomos contar nossas amarguras a um dos infelizes da terra e começar o afortunado a enumerar todas as contrariedades que o rodeiam, ouvindo seu relato, comparando suas desditas com as nossas, nós cremos felizes, sendo aquele rico, muito rico, e nós efetivamente, comparados a ele, um dos muitos mendigos que pululam neste mundo. Que egoísmo tão profundo, que amor próprio tão exagerado. Todos querem ser infalíveis, todos se creem com direitos para dispor de vidas e de bens. E a vida íntima, quanta amargura encerra. Os espíritos inferiores, quanto mortificam. Uns por ignorância, outros pela sua refinada malícia, não perdem uma só ocasião para molestar a quantos os rodeiam. Mulheres, vós que viveis continuamente dentro de vossa casa, que sois as encarregadas do ninho doméstico, que em vosso calor cresce e se desenvolve os pequeninos, escutai nossa voz amiga. Muito vos queremos, não só porque somos acidentalmente do vosso sexo,
mas porque vemos que podereis ser os anjos da terra, e entretanto vos empenhais muitas vezes em ser o ponto da discórdia, a trabalhar e a sacrificar pela família. Já dissemos em outros artigos, mas não nos cansamos de repetir. Tendes um hábito pernicioso, as mulheres da classe média, e nos fixando nestas por serem as que mais conhecemos e, na realidade, são as que mais demonstram tal defeito que tanto mortifica aos que lhe sofrem as consequências. Esse defeito é o de levantar-se mal-humoradas. Vimos muitas mulheres do interior, muitíssimas delas, irem lavar no rio, levando sobre a cabeça uma grande trouxa de roupa, uma criança no colo e outra puxada pela mão, falando alegremente com seus filhos, e, entretanto, as que estão em casa, que não têm que passar maus momentos, estas se levantam muitas vezes brigando e procurando ferir com suas palavras. Durante a hora da comida, em algumas casas, é terrível. Todos os aborrecimentos, todas as questões complexas. No momento em que se reúne a família, não é mais para disputar uns com os outros. E esse infeliz costume é a base das grandes disenções domésticas. Alguns dirão que nos fixamos em ninharias, mas na realidade não são. Lamentável é a família que, quando se reúne seus membros e não trocam um sorriso, esses seres ainda não sejam milionários, são mais pobres que os mais pobres da terra. São os que sofrem as maiores tristezas, são os que bebem fel em toda a sua existência. Sempre vereis os espíritos inferiores intratáveis, retraídos, descontentes. Ao contrário, um espírito amante do progresso sempre vereis sorridente, e é tão formoso um rosto risonho. Ao contrário, junto a essas pessoas maliciosas que sempre falam com a segunda intenção, que contradizem até o nosso mais recôndito do pensamento, que não sabem agradecer o bem que desfrutam, que mesmo querendo, aborrecem com sua amizade viver ao lado desses seres que, inegavelmente, tanto se multiplicam, é viver morrendo. O estudo do Espiritismo nos faz falta ao desenvolvimento da vida, mas nunca desejamos tanto sua vulgarização como quanto contemplamos essas famílias cujos membros vivem juntos e estão mais separados do que os dois povos da Terra. Vemos os espíritos inferiores deleitando-se em fomentar discórdias, estacionados em sua ignorância, sem querer dar um passo adiante. E estes seres têm virtudes, e algumas valiosas, como pequenas rosas rodeadas de espinhos, que antes de respirar o seu perfume, lamentam-se pelas feridas recebidas com seus agudos espinhos. Com o conhecimento do Espiritismo, abrem-se diante do homem novos e dilatados horizontes, e, necessariamente, o espírito começa a progredir, porque ante um porvir infinito, as aspirações da alma se engrandecem. Estamos plenamente convencidos de que, quando a escola espírita tem alcançado a compreensão humana, em todos os círculos sociais, desaparecerão paulatinamente as pequenas contrariedades que são a base das grandes tristezas. Eu achei magnífico esse texto de Amália. Veja que ela elenca aqui histórias que são do nosso dia a dia, da nossa vida, dessa existência. Ela fala das mulheres aqui com uma preciosidade, né? Essa de levar a trouxa na cabeça, hein, Djalma? Lembra, né? Aquele pessoal Realmente, pobre que não é uma coisa linda, ela mostra, enquanto outros estão em casa e a mãe é mal-humorada, de quê? Não é? eu Veja que presenciei isso quando era jovem. Eu lavava no rio que tinha lá. Era uma algazarra, era uma risadagem, levava os meninos, eram conversando um com as outras, batia um pano ali. Era uma alegria o dia todinho assim. É aí verdade. veja que comparação, outros em casa com todo conforto e a mãe é mal-humorada, despejando veneno nos outros. Essa questão da mesa, né, Djalma? A alegria na mesa não existe, existe desavença na mesa, confusão. Quer dizer, é maravilhoso esse texto. Então eu achei interessante e trouxe para que vocês conhecessem e ouvindo, talvez
levem a uma reflexão, não é, do dia a dia, se colocando aí cada um aí no lugar que lhe compete achar parecida a história e lembrar que são essas as maiores tristezas, mas não se deixem vencer, porque, como ele diz aí, um sorriso no rosto não existe comparação, não é? Era isso que eu tinha para contar aos amigos.